Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos integrais de superfície. O que eu vou fazer é definir este objeto aqui. Eu tenho uma função f cujo domínio é uma superfície. Os valores de x, de y e z são todos retirados de uma superfície. Então é isso o que é uma integral de superfície de uma função escalar f. Depois eu mostro os detalhes técnicos, mas o importante inicialmente aqui, para calcular isso daqui, eu vou fazer o seguinte: vou procurar uma parametrização da superfície, vou fazer a função aplicada na parametrização, aqui é ds, integral de superfície. Eu vou sair daqui e virei para cá. Então aqui eu terei a norma do produto vetorial dessas derivadas parciais e aqui um dA. Depois eu justifico por que ficou assim. Temos esse objeto que será calculado assim. Bom, uma pergunta bem razoável. O que é este objeto? Ele já apareceu na aula de áreas. Eu já tinha mostrado para vocês que a área de uma superfície é calculada como integral dupla de 1 ds. Então, quando aqui for a função 1, vai ficar assim, e isso nós já sabemos que calcula a área da superfície. Então, eu estou generalizando a ideia essa daqui, de uma integral calculada na superfície. Aqui é com a função 1, e agora eu estou colocando uma função f mais geral aqui. Bom, e o que pode representar isso aqui como uma função f mais genérica? Em uma aula em específico, eu vou mostrar para vocês que isto daqui vai calcular a massa de uma lâmina curva. Isso aqui será uma lâmina curva, isso aqui será o valor da densidade em cada ponto, e eu encontrarei a massa da lâmina curva. Detalhes técnicos para depois, eu quero praticar primeiro. Então, o exemplo é assim, ó. Qual a integral dessa função aqui, nessa superfície, com o u nesse intervalo e o v nesse intervalo? Então, aqui está a minha superfície e a parametrização foi dada. Aqui a sua parametrização. E a função também foi dada. Então, como é que funciona? Eu vou começar por aqui, calculando as derivadas parciais, fazendo o produto vetorial, depois tirando a norma, depois eu vou pegar a f e aplicar na parametrização, daí tudo isso daqui é o meu integrando. Então vamos às contas. Pego a parametrização, vou derivar em relação a u, aqui só tem v, então dá 0. U em relação a u, 1, aqui só tem v, a derivada dá 0. Agora eu vou derivar em v. A derivada do cosseno é o menos seno. E ainda tem esse 2 aqui. A derivada do u em relação a v é 0. A derivada do seno é o cosseno. Ainda tem esse 2. Peguei a parametrização da superfície, calculei as derivadas parciais, agora o produto vetorial. Este vetor aqui, este vetor aqui. Regra de Sarri. Pego esta coluna e repito, pego esta coluna e repito. E com 1 com 2 cosseno de v. 2 cosseno de v na componente i. J com 0 já zerou. K com 0 já deu 0. J com 0 deu 0. I com 0 deu 0. K com 1 com menos 2 seno de v. Nesse sentido é trocando de sinal. 2 seno de v na componente K. Isso é o produto vetorial. Eu preciso da norma dele. A norma do produto vetorial, que é a raiz quadrada dos quadrados das componentes. Raiz quadrada desse ao quadrado mais esse ao quadrado. Aqui tem um 2 ao quadrado, aqui também, que eu coloquei em evidência. E o cosseno de v ao quadrado e o seno de v ao quadrado que aparecem aqui são uma identidade trigonométrica. Isso aqui dá 1. Raiz quadrada de 4 vezes 1, raiz quadrada de 4, que dá 2. Já calculei isso. Agora eu preciso da f
aplicada na parametrização. X ao quadrado mais E ao quadrado sobre Y. Isso é o X, isso é o Y, isso é o Z. X, Y e Z. Então é isso que eu faço, ó. 2 cosseno de V é o X. Aqui tem que colocar X ao quadrado. X ao quadrado. Agora o Z ao quadrado. 2 seno de V. 2 seno de V ao quadrado. E aqui embaixo tem que colocar o Y. E o Y é o U. X ao quadrado mais E ao quadrado sobre Y. De novo, isso daqui, ó, é o que eu tinha aqui dentro. Só que agora sem a raiz. Por isso que ficou 4. Né? Com a raiz deu 2. Mas nesta conta aqui é sem a raiz. Ficou 4 sobre U. Já tenho tudo. Eu tenho isso daqui, que é o 4 sobre U, e também calculei isso daqui. Aqui, ó, o 4 sobre o U, e aqui o 2. O 4 sobre o U e o 2, se multiplicando. Aqui eu tenho uma integral de superfície, em ds. Aqui já é uma integral iterada. Eu vou lá e olho os extremos. O U de 1 a 3, o V de 0 a 2π. O U de 1 a 3, o V de 0 a 2π. Tenho que integrar. 4 com 2, 8, que eu já joguei lá para fora da integral. Tem que integrar em V, e não aparece a letra V aqui. Então vai ficar o V vezes 1 sobre U. Esse 1 sobre U que aparece aqui, ele é constante quando eu estou integrando em relação a V. Por isso que ficou o U parado aqui embaixo e apareceu o V. De 0 a 2π. Coloco o 2π no lugar do V, subtraio, coloco o 0 no lugar do V. Teorema fundamental do cálculo. 2π com 8, 16π aqui. Aqui deu 0. Ficou a integral de 1 sobre U. Ó, o 2π veio para cá, ficou 1 sobre U em relação a U. A integral de 1 sobre U em relação a U, o ln de U, de 1 até 3. Teorema fundamental do cálculo de novo. Coloco o 3, subtraio, coloco o 1, logaritmo de 1 é 0. 16π ln de 3 é o valor desta integral calculada nesta superfície. Aqui eu estou fazendo um exercício de maneira abstrata, eu estou apenas resolvendo uma integral, mas a aplicação aparece em outra aula. Eu estarei calculando a área desta lâmina curva, conhecendo a sua densidade. Bom, falta eu definir melhor o que é isto daqui. Então agora são detalhes técnicos. Como é que funciona? Eu tenho uma função definida em cada ponto da superfície. E eu quero definir este objeto aqui. Eu vou dividir a minha superfície em diversos elementos de área. Aqui eu tenho um deles. E neste elemento de área eu escolho um ponto qualquer. Eu escolhi este ponto aqui, ó, este ponto neste elemento de área. Eu vou usar um único valor neste elemento de área para representar toda a função nesta região. É que se isso aqui for bem pequeno e a função for bem comportada, a função é mais ou menos igual ao longo dessa região aqui. Então, o valor da função neste único ponto é razoavelmente um representante do valor da função em toda essa região. Quando eu fizer a soma de a função aplicada aqui vezes a área deste elemento de área, eu tenho um objeto que eu vou somar para todos os elementos de área que aparecem aqui. Essa soma é mais ou menos o que vai ser isso daqui. Para ter a integral, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a quantidade desses elementos de área, ou seja, eu vou fazer um limite de o n tender a infinito, de tal maneira que todos esses elementos de área, todos eles diminuem para zero. Então, isto
é esta integral. E na aula de área de superfície, eu construí para vocês o fato de que este elemento de área, ele é calculado assim. Então, essa passagem foi vista na aula de área de superfície. Então, o limite da soma deste objeto é a minha integral dupla disso daqui. Então, aqui, como é que se constrói o conceito de integral de superfície? Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. E é isso daí.